Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Você já se sentiu preso por situações negativas? Como se houvesse uma barreira invisível que te impede de prosperar, de avançar na vida? Talvez você esteja cercado por inimigos, sentindo-se bloqueado por amarrações espirituais, inveja ou até mesmo forças que tentam destruir o que Deus tem para você. Mas hoje eu quero te convidar para uma transformação poderosa através da palavra de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar no Salmo 34, um salmo que vai destravar as riquezas da sua vida, derrubar inimigos espirituais e quebrar todas as amarrações que tentam te prender. Este é o momento de mudar sua história, de abrir caminho para as bênçãos que já estão preparadas para você. Prepare seu coração, porque Deus vai liberar vitória sobre você hoje. No Salmo 34, 1-3 diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. No início deste salmo, Davi nos ensina uma poderosa lição. O segredo da vitória e prosperidade está em louvar a Deus continuamente, independentemente das circunstâncias. Ele começa declarando: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não apenas nos bons momentos, quando as coisas estão bem, mas em todo o tempo. Isso inclui os momentos de luta, de dificuldade, de perseguição, de inimigos se levantando. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava fugindo de inimigos, em uma situação de grande aflição, mas sua resposta foi louvar a Deus. Isso nos mostra algo profundo. Louvar não é sobre as circunstâncias, mas sobre quem Deus é. E Ele é digno de ser louvado em todo o tempo, porque é através do louvor que liberamos o poder e atraímos as riquezas espirituais e materiais que Deus já preparou para nós. Quando você decide louvar a Deus continuamente, algo acontece no mundo espiritual. O louvor abre portas que estavam fechadas. Ele liberta cadeias que estavam te prendendo. A Bíblia nos mostra em várias passagens que, quando louvamos a Deus, os céus se movem em nosso favor. O inimigo não pode resistir ao louvor genuíno, porque o louvor convida a presença de Deus para agir diretamente nas nossas batalhas. Davi também diz que a alma se gloriará no Senhor. Isso significa que, mesmo que externamente as coisas pareçam difíceis, a nossa alma encontra força em Deus. Quando você decide louvar, mesmo em meio às lutas, está colocando sua confiança em Deus, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor já está trabalhando, eu creio que o Senhor já está me dando a vitória. Davi continua dizendo: Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aqui ele faz um chamado, não apenas para que ele sozinho louve, mas para que todos se unam em um ato de louvor coletivo. Esse é um convite para que você se junte a essa atitude de louvor independentemente das dificuldades que está enfrentando. Quando louvamos a Deus juntos, a força espiritual é amplificada. As barreiras que tentam impedir as bênçãos, as amarrações que tentam nos prender, tudo isso é quebrado quando nos unimos para exaltar o nome do Senhor. Este é o segredo que Davi nos ensina. Louvar ao Senhor traz libertação, proteção e prosperidade. Louvar não é apenas sobre gratidão, é uma arma espiritual que você pode usar para derrotar o inimigo, quebrar feitiços e inveja lançados contra você e abrir os céus para que as bênçãos fluam em sua vida. Agora, vamos fazer uma oração poderosa de louvor e gratidão. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já derramou sobre nós e declarar que, independentemente das circunstâncias, nós escolhemos louvá-lo continuamente. Senhor Deus, nós te louvamos hoje porque sabemos que o teu poder é maior do que qualquer circunstância. Pai, nós te bendizemos não apenas nos momentos de alegria, mas também em meio às batalhas, porque sabemos que o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Declaramos que o teu louvor estará continuamente em nossos lábios e que, mesmo diante das dificuldades, nós escolheremos engrandecer o teu nome. Pai, nós te agradecemos por cada bênção, por cada vitória e por cada livramento que o Senhor já preparou para nós. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e por isso nos gloriamos em Ti. Que o teu nome seja exaltado em todas as áreas da nossa vida. Que o teu louvor destrua todas as barreiras, quebre todas as amarrações e expulse toda a inveja que possa estar tentando nos cercar. Senhor, nós nos unimos em louvor, confiando que o teu poder já está agindo em nosso favor. O louvor contínuo é o ponto de partida para atrair as riquezas e a vitória que Deus já preparou para a sua vida.
Quando você decide louvar a Deus em todo o tempo, você está liberando o poder espiritual que vai derrubar inimigos, quebrar amarrações e abrir portas de prosperidade. Mas vamos continuar nossa jornada pelo Salmo 34, porque Deus tem ainda mais revelações e bênçãos para liberar sobre a sua vida. Comigo, porque a sua vitória já está a caminho. O Salmo 34, 4, 5 diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando nos deparamos com os momentos mais difíceis da vida, com medos, inseguranças e inimigos tentando nos derrubar, o que fazemos? O Salmo 34 nos ensina o caminho: buscar ao Senhor. Davi, que escreveu esse salmo, estava cercado de perigos e aflições, mas ele tomou uma decisão poderosa: buscar a Deus em meio à sua angústia. E o que aconteceu? Deus respondeu. Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui encontramos uma verdade essencial para a nossa vida espiritual. Deus responde ao nosso clamor. Quando buscamos a Deus com um coração sincero, Ele não apenas nos ouve, mas nos livra dos nossos medos e das situações que nos oprimem. Este é o convite que o Salmo 34 nos faz. Clame ao Senhor, porque Ele está sempre pronto para te ouvir, livrar e iluminar. Davi nos mostra o caminho. Em momentos de angústia, a primeira atitude deve ser buscar ao Senhor. Muitas vezes, quando estamos em crises, enfrentando inimigos, amarrações ou medos profundos, nossa tendência é tentar resolver tudo por nossa própria força. Mas o que Davi nos ensina é que a primeira coisa a fazer é clamar a Deus. Ele não tentou resolver sozinho, ele buscou ao Senhor e o resultado foi poderoso. Talvez você esteja enfrentando temores agora. Medos de que os inimigos venham te derrubar, de que amarrações espirituais ou invejas estejam tentando bloquear o seu caminho. Mas a palavra de Deus é clara. Quando buscamos a Ele, encontramos resposta e livramento. Não importa quão grande seja o medo ou a situação, Deus é maior, e Ele é fiel para responder àquele que o busca de coração. Davi diz: Ele me livrou de todos os meus temores. Esse é o poder da resposta de Deus. Quando buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele não apenas nos ouve, mas nos livra completamente dos medos que estão nos prendendo. Quantos de nós estamos sendo paralisados pelo medo? Medo do fracasso, medo do futuro, medo de perder uma batalha, medo de que os inimigos espirituais prevaleçam. Mas quando clamamos a Deus, Ele quebra o poder desses medos sobre nossas vidas. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa para nos aprisionar, nos enfraquecer e bloquear as bênçãos de Deus. Mas o Salmo 34 nos mostra que Deus é especialista em libertar o seu povo dos temores. Quando você coloca seus medos nas mãos de Deus, Ele os dissolve. Ele os substitui por paz, confiança e coragem. O medo não tem mais domínio sobre você, porque Deus responde e liberta. Davi também nos dá outra chave importante. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando tiramos os olhos dos nossos problemas e fixamos o olhar em Deus, algo incrível acontece. Nossa vida é iluminada. As trevas que nos cercavam começam a desaparecer. A confusão, a incerteza e o medo perdem o poder sobre nós. Fixar o olhar em Deus é o segredo para ver luz em meio às trevas. Quando focamos nos problemas, nas circunstâncias difíceis, ficamos perdidos, ansiosos e confusos. Mas quando olhamos para Deus, encontramos clareza e direção. Ele ilumina o nosso caminho, mostrando a saída e nos dando a confiança necessária para seguir em frente. Davi diz que aqueles que olham para Deus não ficam confundidos. Isso significa que, quando confiamos em Deus, Ele nos dá certeza e clareza. Não há mais dúvida, não há mais medo de errar, porque Deus é a nossa luz. Ele ilumina o caminho e nos dá a direção certa para vencer os desafios. Senhor Deus, nós te buscamos neste momento, assim como Davi buscou em meio à angústia. Sabemos que o Senhor é um Deus que responde ao clamor dos teus filhos. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a confiar plenamente em Ti, sabendo que quando clamamos, o Senhor nos ouve e nos livra dos nossos medos. Livra-nos, Senhor, de todos os temores que tentam nos paralisar, de toda insegurança que tenta bloquear o caminho que o Senhor preparou para nós. Pai, nós fixamos nossos olhos em Ti agora. Pedimos que a Tua luz brilhe em nossa vida, dissipando as trevas, a confusão e a incerteza. Que possamos olhar para Ti e encontrar direção, clareza e confiança. Senhor, assim como Davi, nós declaramos que o Senhor nos livrará de todos os nossos inimigos, que as amarrações serão quebradas,
e que a tua luz será a nossa guia, que o nosso coração permaneça firme em ti e que possamos sempre buscar a tua presença em meio às lutas. Deus responde ao clamor sincero e nos livra de todos os nossos temores. Quando buscamos a Ele, encontramos a paz e a libertação que tanto precisamos. E agora, à medida que continuamos mergulhando no Salmo 34, vamos ver como Deus é um protetor fiel, que guarda aqueles que confiam nele. O Salmo 34, versículo 6 diz: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O Salmo 34:6 nos traz uma mensagem poderosa sobre a humildade e a proximidade de Deus com aqueles que reconhecem a sua dependência total dele. Aqui, Davi se refere a si mesmo como este pobre, não falando de pobreza material, mas de um coração quebrantado e dependente de Deus. Ele clama a Deus e Deus responde, salvando-o de todas as suas angústias. Essa passagem nos ensina que Deus está sempre pronto para ouvir o clamor dos humildes, daqueles que se aproximam dele com um coração cheio de fé e confiança, mas também com a consciência de que precisam de sua ajuda. Quando estamos em angústia, cercados por inimigos ou situações difíceis, é essa postura de humildade que nos coloca diretamente na posição para receber a salvação de Deus. O mundo muitas vezes valoriza a autossuficiência, mas a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira força está na humildade. Ser humilde diante de Deus é reconhecer que, por mais fortes que sejamos, por mais recursos que tenhamos, precisamos de Deus. Sem Ele, não conseguimos vencer as batalhas espirituais, as amarrações, as invejas e os ataques do inimigo. Davi, um grande guerreiro e rei, sabia disso. Ele não confiava apenas na sua força militar, mas sabia que sua dependência de Deus era o que realmente o fazia vencer. Ele nos mostra que a verdadeira vitória vem quando nos humilhamos diante do Senhor, admitindo que precisamos dele para sermos libertos de todas as angústias. A humildade não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem espiritual. Quando nos aproximamos de Deus em humildade, estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Tu és a minha força, a minha proteção, e em Ti está o meu livramento. O versículo nos diz que o Senhor ouve o clamor dos aflitos. Isso significa que Deus não apenas vê a nossa dor, Ele também responde ao nosso clamor. Quando estamos aflitos, passando por momentos de dor, opressão ou luta, o inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que Deus não nos ouve. Mas o Salmo 34 nos dá uma garantia: Deus ouve o clamor dos humildes e responde. Muitas vezes o que nos impede de receber a resposta de Deus é o nosso orgulho. Queremos resolver as coisas por conta própria, acreditando que temos o controle de tudo. Mas quando nos rendemos em oração e clamamos a Deus com o coração quebrantado, humilde e dependente, Ele age poderosamente. Ele ouve cada súplica e está pronto para nos salvar de todas as nossas angústias. Se você está passando por inimigos espirituais, amarrações ou opressões, clame ao Senhor com fé e humildade, e saiba que Ele é fiel para responder e te salvar. Davi testemunha que, ao clamar, Deus o salvou de todas as suas angústias. Aqui está a promessa de que, quando buscamos a Deus de coração, Ele não apenas nos ouve, mas nos livra de todas as nossas aflições. Isso inclui os medos, as incertezas, as perseguições, as amarrações espirituais e qualquer forma de opressão. A salvação de Deus não é limitada. Ele não nos livra apenas de um ou dois problemas. Ele tem poder para nos salvar de todas as angústias. Quando entregamos nossas preocupações e batalhas nas mãos de Deus, podemos ter certeza de que Ele está trabalhando em todas as áreas da nossa vida, trazendo paz, livramento e restauração. Talvez você esteja carregando um peso no coração, enfrentando medos e oposições que parecem insuperáveis. Mas lembre-se, Deus é o Salvador dos humildes. Quando nos rendemos a Ele, Ele se move para nos resgatar, quebrar as correntes que nos prendem e nos libertar de toda angústia. Querido Deus, hoje nós nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que precisamos do Teu poder e da Tua salvação em nossas vidas. Pai, nós clamamos a Ti com o coração quebrantado, sabendo que sem Ti não podemos vencer as batalhas que enfrentamos. Ajuda-nos a sermos humildes diante de Ti, a reconhecer que a nossa força está em depender completamente de Ti. Senhor, assim como Davi clamou a Ti, nós também Te pedimos que ouças o nosso clamor. Livra-nos, Pai, de todas as angústias que estão pesando sobre nós. Seja qual for a situação que enfrentamos, inimigos, amarrações espirituais, invejas ou perseguições,
Nós sabemos que o Senhor tem o poder de nos salvar. Nós entregamos tudo em tuas mãos e confiamos que o Senhor trará livramento e paz para cada área da nossa vida. Pai, que a tua salvação seja manifesta e que possamos ver o teu poder agindo em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque tu ouves os humildes e te importas com cada detalhe das nossas vidas. Deus ouve o clamor dos humildes e responde com livramento e paz. Quando nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, Ele se move para nos libertar de todas as nossas aflições. Mas a jornada do Salmo 34 não termina aqui. Salmo 34, 7, 8 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O Salmo 34, 7, 8 nos traz uma promessa poderosa e uma verdade espiritual que nos conforta. Deus envia seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem, protegendo-os de todo mal e perigo. Essa proteção é uma realidade para todos que têm um coração reverente diante de Deus. Além disso, somos convidados a provar e ver a bondade do Senhor, uma experiência pessoal que transforma vidas. O versículo 7 nos fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando a Bíblia fala sobre temer ao Senhor, ela se refere a um respeito profundo, uma reverência genuína e um reconhecimento de quem Deus é, o Todo-Poderoso, digno de honra e obediência. Esse temor reverente nos coloca em uma posição especial diante de Deus, onde somos alvos da sua proteção. Deus envia anjos para nos proteger. Eles são seres espirituais poderosos, enviados por Deus para guardar e proteger os seus filhos. A promessa aqui é clara: aqueles que temem ao Senhor não estão sozinhos. Deus envia exércitos angelicais para acampar ao redor deles, criando uma barreira de proteção. Talvez você esteja enfrentando inimigos espirituais, invejas, feitiçarias ou amarrações, mas saiba que Deus está cercando você com a sua proteção angelical. Esses anjos não apenas observam de longe, eles acamparam ao redor. Isso significa que eles estão sempre presentes, prontos para intervir e livrar você de todo o mal. Quando o inimigo tenta te atacar, ele não está apenas enfrentando você, mas a proteção divina que te rodeia. Não há força maligna que possa romper o cerco de proteção que Deus colocou ao seu redor. O versículo nos lembra que, além de acampar ao redor, os anjos do Senhor livram aqueles que temem a Deus. A função dos anjos não é apenas observar, mas agir para livrar você das armadilhas e ataques que o inimigo planejou. Quando confiamos em Deus e vivemos em reverência a Ele, estamos sempre protegidos. Quantas vezes enfrentamos batalhas espirituais e nem sabemos que nos bastidores, os anjos do Senhor estavam lutando por nós? Talvez você esteja cercado por problemas financeiros, familiares ou até opressões espirituais, mas a promessa de Deus é que seus anjos estão te guardando e te livrando de todas essas situações. A proteção espiritual de Deus é invisível aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. A nossa confiança deve estar no fato de que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando para nos guardar e proteger de todo o mal. E essa proteção não é apenas contra inimigos físicos, mas também contra inimigos espirituais, como feitiços, amarrações e forças malignas que tentam nos derrubar. O versículo 8 nos traz um convite pessoal e profundo. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa é uma experiência que vai além do conhecimento intelectual. É algo que precisa ser vivido e experimentado. Deus nos chama para provar a sua bondade, para experimentar em primeira mão o cuidado, a proteção e o amor dele por nós. Quando você prova algo, você vive aquela experiência pessoalmente. Não é algo que você apenas ouviu falar, mas algo que você sentiu, viveu e experimentou diretamente. E a bondade de Deus é algo que precisamos buscar experimentar diariamente. Provai e vede. Isso significa que precisamos dar um passo de confiança e nos aproximarmos de Deus com fé para que possamos realmente experimentar a sua bondade. Quando fazemos isso, começamos a ver o poder transformador de Deus agindo em nossa vida, seja na forma de livramento, de prosperidade, de cura ou de quebra de amarrações que estavam nos prendendo. Davi está nos chamando a provar, a tomar a iniciativa de buscar a Deus com confiança e ver como Ele é fiel para nos proteger, nos abençoar e nos guardar. O versículo termina com uma promessa: bem-aventurado o homem que nele confia. A palavra bem-aventurado significa ser feliz, abençoado, alguém que vive na plenitude da paz e da prosperidade de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são verdadeiramente bem-aventurados, porque vivem debaixo da proteção e do cuidado de Deus.
Eles não são abalados pelos problemas, porque sabem que Deus está com eles. Quando confiamos no Senhor, somos protegidos dos ataques espirituais, das armadilhas do inimigo, e podemos experimentar a verdadeira paz que vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e nos envolve com sua bondade e proteção. Deus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus protetor. Pai, hoje clamamos pela tua proteção divina, que os teus anjos acampem ao redor de nós, das nossas famílias, dos nossos lares e de todas as áreas da nossa vida. Sabemos que quando confiamos em ti, estamos cercados pela tua proteção. Livra-nos, Senhor, de todas as armadilhas do inimigo, de toda inveja, feitiço e amarração espiritual que tentam nos atingir. Senhor, nós te agradecemos porque tu és bom e a tua bondade nos envolve a cada dia. Queremos provar e ver a tua bondade em todas as áreas da nossa vida. Que possamos experimentar o teu cuidado, o teu amor e a tua proteção de forma ainda mais profunda. Pai, nos ajude a confiar em ti, a entregar todas as nossas preocupações e medos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é fiel para nos guardar e nos abençoar. Que os teus anjos continuem acampados ao nosso redor, protegendo-nos de todo o mal, e que possamos viver na plenitude da tua paz. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Quando confiamos em Deus, seus anjos nos cercam e nos livram de todo o mal. Essa é a proteção divina que Deus oferece àqueles que o temem e confiam nele. Mas há mais. O Salmo 34 continua nos revelando outras promessas poderosas de Deus. Está escrito no Salmo 34, no 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Nos versículos 9 e 10 do Salmo 34, Davi nos traz uma promessa clara e poderosa. Aqueles que temem ao Senhor não terão falta de nada. Aqui o foco está na suficiência de Deus para suprir todas as necessidades daqueles que o buscam de coração. Mesmo quando passamos por momentos de escassez ou incerteza, a palavra de Deus nos garante que se tememos e buscamos ao Senhor, Ele é fiel para prover tudo o que precisamos. Esta é uma mensagem de esperança e confiança para todos nós. O versículo 9 nos chama a temer ao Senhor, lembrando-nos que os santos de Deus, ou seja, aqueles que o reverenciam e buscam viver de acordo com seus caminhos, não terão falta de nada. Esse temor ao Senhor não é um medo paralisante, mas um respeito profundo, uma reverência que nos coloca em submissão à vontade e aos planos de Deus. Quando vivemos dessa forma, alinhados com a vontade de Deus, Ele se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. Isso significa que, mesmo quando passamos por situações de escassez ou por momentos em que as coisas parecem não estar fluindo, Deus é nosso provedor. Ele promete que nada faltará para aqueles que o temem. Se estamos enfrentando desafios financeiros, inimigos espirituais ou barreiras na vida, podemos confiar que Deus não nos deixará desamparados. Ele conhece cada uma das nossas necessidades e está atento para nos prover no tempo certo. A diferença aqui está no foco da nossa confiança. Quando confiamos no Senhor, Ele supre todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, material e física. A promessa de Deus não é apenas para o suprimento material, mas também para o nosso interior, para nos dar paz, segurança, direção e sabedoria em cada passo. O versículo 10 traz uma comparação interessante. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, ou seja, mesmo os mais poderosos podem passar por dificuldades, mas aqueles que buscam ao Senhor bem, nenhum faltará. Os leões são conhecidos pela sua força e poder, mas até mesmo eles podem enfrentar momentos de escassez e fome. Isso nos lembra que no mundo, depender de força própria ou de recursos terrenos nem sempre garante sucesso. Mas para aqueles que buscam ao Senhor, a garantia é outra. A promessa de Deus é que bem nenhum faltará àqueles que o buscam. Isso é uma garantia de suficiência plena, porque quando buscamos a Deus, Ele cuida de cada detalhe. Ele é o nosso provedor e sua provisão vai além do que o mundo pode oferecer. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que há escassez ou falta de algo importante. Pode ser segurança, recursos financeiros ou até paz interior. Mas a promessa de Deus é que quando buscamos a Ele com um coração sincero, nada nos faltará. Deus supre nossas necessidades de formas que muitas vezes não imaginamos. Ele é fiel para prover, mesmo em situações que parecem impossíveis. Essa promessa de que bem nenhum faltará para aqueles que buscam ao Senhor
não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas ela nos assegura que, em meio às dificuldades, Deus é nossa fonte de tudo o que precisamos. Ele proverá recursos, paz, força, sabedoria e proteção de maneira sobrenatural. Quantas vezes já vimos Deus prover de maneiras que não esperávamos? Quando confiamos nele, o que parecia ser escassez pode se transformar em uma oportunidade para experimentar o milagre da provisão divina. Deus é especialista em transformar a falta em abundância e abrir portas onde não havia saída. Se você está passando por um momento em que sente que algo está faltando, encoraje-se a buscar ao Senhor. Ele conhece suas necessidades mais profundas e está pronto para suprir cada uma delas. Sua provisão é completa e perfeita. Ele cuida dos pequenos detalhes da nossa vida e Ele é fiel para nos abençoar com tudo o que precisamos no tempo certo. Senhor Deus, nós te louvamos hoje porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor fiel. Pai, nós te agradecemos porque a tua promessa é clara. Nada falta àqueles que te temem. Sabemos que em ti temos tudo o que precisamos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Mesmo quando as situações parecem difíceis, confiamos que o Senhor já preparou o nosso suprimento. Senhor, ajuda-nos a viver com humildade e temor diante de ti, sabendo que a nossa confiança está no teu poder e na tua bondade. Nós te pedimos que continues a suprir cada uma das nossas necessidades, que o teu cuidado esteja presente em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor abra portas onde não vemos saída, que o Senhor nos dê paz onde há inquietação e que possamos experimentar a plenitude da tua provisão. Pai, nós também te pedimos que aumentes a nossa fé, para que possamos sempre confiar em ti, mesmo em meio aos desafios. Sabemos que os filhos dos leões podem sofrer fome, mas aqueles que te buscam bem nenhum faltará. E nós escolhemos confiar na tua promessa, crendo que o Senhor é suficiente para nós. Obrigado, Pai, por cada bênção e provisão que o Senhor já liberou em nossas vidas. Aqueles que temem ao Senhor e buscam sua presença não têm falta de nada. Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Mas o Salmo 34 continua nos ensinando lições preciosas sobre a sabedoria de Deus e como viver uma vida que agrada a Ele. Continue comigo, porque Deus ainda tem muito mais para liberar sobre a sua vida. Os versículos 11 a 14 desse capítulo diz: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Neste trecho do Salmo 34, Davi nos oferece uma poderosa lição sobre como viver uma vida longa, feliz e cheia de bênçãos. Ele nos convida a aprender o temor do Senhor, o que nos leva a viver com sabedoria, buscando a paz, praticando o bem e evitando o mal. Essa é uma instrução prática para uma vida reta diante de Deus, onde a disciplina, a vigilância sobre o que falamos e o afastamento do mal são caminhos para experimentar a verdadeira vida abundante que Deus tem para nós. Davi começa com um chamado: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Este é um convite para aprender o temor de Deus, algo que não nasce automaticamente em nós, mas que é aprendido ao caminharmos com Ele e ouvirmos suas instruções. O temor do Senhor não é um medo aterrorizante, mas um respeito reverente, uma consciência contínua da grandeza de Deus e de sua santidade. Esse temor nos leva a viver com integridade e a fazer escolhas que agradam a Deus. Davi nos ensina que, se queremos viver uma vida plena e abençoada, devemos aprender a temer ao Senhor, ou seja, viver com uma consciência contínua de sua presença, obedecendo à sua vontade e buscando honrá-lo em tudo o que fazemos. Isso significa que o caminho para uma vida longa e feliz começa com a sabedoria de ouvir e seguir os caminhos de Deus. Davi faz uma pergunta que ressoa no coração de todos. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Todos nós desejamos viver uma vida longa, repleta de bênçãos, paz, saúde e alegria. Mas a Bíblia nos mostra que existe um caminho a ser seguido para alcançar essa vida. Ela não é automática, mas uma consequência das nossas escolhas diárias. A palavra de Deus nos oferece o caminho para uma vida longa e abençoada. Não é apenas uma questão de viver muitos anos, mas viver anos cheios de sentido e propósito, experimentando o bem que Deus tem para nós. Isso envolve decisões que tomamos todos os dias: evitar o mal, praticar o bem e buscar a paz.
Aqui Davi começa a nos mostrar os passos práticos para ver o bem e ter longos dias. Essas orientações são diretas e muito práticas, e aplicá-las pode transformar completamente a forma como vivemos. Davi nos dá a primeira instrução prática: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Isso nos lembra o poder que as nossas palavras têm para construir ou destruir. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes, o caminho para uma vida longa e feliz começa com controlar o que falamos. Quantas vezes nossas palavras criam problemas, levantam barreiras ou até mesmo bloqueiam as bênçãos que Deus tem para nós? A língua pode ser uma ferramenta de bênção ou um instrumento de destruição, dependendo de como a usamos. Davi nos encoraja a guardar a nossa língua do mal, da crítica, da mentira, da fofoca e de tudo que pode gerar destruição. O controle das palavras é uma chave essencial para evitar conflitos e viver em paz. Ele também nos instrui a fazer o bem e a nos afastarmos do mal. Isso significa que a vida que agrada a Deus é ativa no bem. Não basta evitar o mal, devemos ser intencionais em praticar o bem. Isso envolve ajudar o próximo, ser justo em nossas ações e buscar oportunidades para refletir a bondade de Deus no nosso dia a dia. Davi conclui com um conselho poderoso: procura a paz e segue-a. Buscar a paz é um princípio ativo. Isso significa que devemos fazer esforços conscientes para sermos pacificadores, tanto em nossos relacionamentos pessoais quanto em nosso próprio coração. A paz não é apenas a ausência de conflitos externos, mas também a paz interior que vem de estar em comunhão com Deus e viver segundo a sua vontade. Essa paz muitas vezes precisa ser buscada ativamente. Em nossos relacionamentos, muitas vezes precisamos fazer o esforço de buscar a reconciliação, perdoar e restaurar pontes. Davi nos encoraja a seguir essa paz, ou seja, ir atrás dela com dedicação, mesmo quando não é fácil. Quando vivemos em paz com os outros e em paz interior, experimentamos os frutos de uma vida longa e feliz, sem a agitação que as brigas, a inveja ou as mágoas geram. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua instrução, que nos mostra o caminho para uma vida longa, feliz e abençoada. Pai, hoje te pedimos que nos ajudes a guardar nossa língua do mal, que nossas palavras sejam sempre para edificar, abençoar e trazer paz, e que possamos evitar o que destrói e o que fere. Ajuda-nos a sermos cuidadosos com as palavras que falamos. Senhor, dá-nos também a força para nos afastarmos do mal e para praticar o bem em todas as nossas ações. Que possamos ser luz em meio às trevas, escolhendo fazer o bem, ajudar o próximo e refletir o teu amor em cada atitude. Pai, nós também te pedimos que nos ajudes a buscar a paz em todas as áreas da nossa vida. Paz nos nossos relacionamentos, paz interior e paz com aqueles que nos cercam. Que possamos ser pacificadores, promovendo a reconciliação e o amor, assim como o teu Filho Jesus nos ensinou. Que a paz que vem de ti encha os nossos corações e guie os nossos passos. Nós te agradecemos porque sabemos que ao viver segundo os teus princípios, experimentaremos uma vida plena e abençoada, com muitos dias cheios de propósito e alegria. Deus nos oferece instrução para uma vida longa e feliz. Quando guardamos nossa língua, evitamos o mal e buscamos a paz, vivemos de acordo com os princípios que nos levam a uma vida plena e abençoada. Mas o Salmo 34 ainda nos oferece mais. O Salmo 34:15-18 diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O Salmo 34 nos traz uma promessa incrível de que Deus está sempre presente em nossos momentos de aflição. Quando enfrentamos dor, lutas e dificuldades, o mundo muitas vezes tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Mas a palavra de Deus é clara. Ele está atento às nossas orações, ouve o clamor dos justos e está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Este é o conforto que encontramos em um Deus que não nos abandona, especialmente nos momentos mais difíceis. O versículo 15 nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que Deus está sempre observando e cuidando dos que o seguem. Ele está atento a cada detalhe da nossa vida e ouve cada oração, especialmente quando clamamos a Ele em momentos de aflição.
Ser justo aqui não significa ser perfeito, mas sim viver em sintonia com Deus, buscando fazer o que é certo e mantendo um coração sincero diante dele. Se você está tentando viver conforme a vontade de Deus, pode ter certeza de que Ele está te observando e ouvindo cada clamor. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Quando você ora, quando você pede ajuda, Ele ouve e responde. Quantas vezes nos sentimos invisíveis diante dos nossos problemas? Mas a verdade é que Deus não apenas vê, Ele está ativamente cuidando de você, ouvindo seus pedidos, respondendo suas orações e trabalhando em seu favor, mesmo quando não conseguimos ver. Ele está presente e atento. O versículo 17 reforça essa verdade. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Este é um lembrete poderoso de que Deus não apenas ouve nossos clamores, mas Ele age para nos livrar. Quando estamos aflitos, cercados por inimigos espirituais, amarrações ou temores, podemos clamar a Deus, sabendo que Ele é fiel para nos libertar. Aqui, a promessa é clara: Deus nos livra de todas as nossas angústias. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que Deus está sempre conosco em meio às lutas, pronto para nos dar livramento. Ele nos oferece força, paz e, no tempo certo, solução para os nossos problemas. Talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual, uma situação em que sente que as pressões e aflições estão te sufocando. Mas saiba disso, Deus ouve seu clamor e Ele está trabalhando para te livrar de todas as angústias. Mesmo quando parece que não há saída, Deus está no controle e já preparou um caminho de libertação. No versículo 18, encontramos uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso nos ensina que, nos momentos em que estamos mais fragilizados, quando nosso coração está quebrado pelas lutas ou pela dor, é justamente nesses momentos que Deus está mais próximo de nós. Um coração quebrantado é aquele que se encontra em humildade e dependência total de Deus. Quando somos quebrantados pelo sofrimento, pela perda ou pelas dificuldades da vida, Deus não se afasta. Ao contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor e está pronto para trazer cura e salvação. Isso é um grande consolo, especialmente para aqueles que estão enfrentando desafios que parecem insuportáveis. Talvez você esteja com o coração pesado, quebrantado por uma situação que está fora do seu controle. Mas o Senhor está perto de você. Ele te vê, te entende e está pronto para te salvar, trazendo paz, conforto e esperança. No versículo 16, Davi nos lembra que a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Isso nos mostra que Deus é um justo juiz. Enquanto Ele ouve e livra os justos, Ele se opõe ao mal e àqueles que tentam prejudicar o seu povo. Isso é um grande conforto para aqueles que estão enfrentando oposição, inveja, feitiços ou perseguição. A promessa de Deus é que Ele luta por nós, e os que fazem o mal não prevalecerão. Deus está no controle e Ele cuida da justiça, garantindo que os inimigos não tenham a última palavra. Essa é uma garantia de que, por mais que pareça que o mal está vencendo, Deus julgará com justiça e protegerá seu povo. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor está sempre perto de nós, especialmente quando estamos passando pelos momentos mais difíceis. Pai, nós agradecemos porque os teus olhos estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Sabemos que o Senhor nos vê em cada momento de aflição e que o Senhor ouve cada uma das nossas orações. Pai, nós clamamos a Ti agora, pedindo que o Senhor nos livre de todas as nossas angústias. Sabemos que o Senhor tem poder para nos resgatar das situações mais difíceis, que o Senhor é fiel para trazer paz em meio às tempestades. Senhor, nós entregamos todas as nossas preocupações e medos nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está trabalhando por nós. Pai, nós também te pedimos que estejas perto daqueles que têm o coração quebrantado. Sabemos que o Senhor está próximo aos contritos de espírito, aqueles que estão feridos, cansados ou desanimados. Que a Tua presença seja real em cada coração que precisa de cura e de força neste momento. Nós confiamos que o Senhor trará consolo, cura e renovação. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Nós te agradecemos por cada livramento e por Tua presença constante em nossas vidas. Deus está perto de nós em cada momento de aflição. Ele nos vê, ouve o nosso clamor e nos livra de todas as nossas angústias. Mas o Salmo 34 ainda tem mais revelações poderosas. O Salmo 34, 19 e 22 diz:
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Davi encerra o Salmo 34 com uma poderosa mensagem de esperança e justiça divina. Ele reconhece que, mesmo aqueles que buscam viver uma vida justa diante de Deus, enfrentam muitas aflições. Mas a grande verdade que ele nos ensina aqui é que Deus livra o justo de todas elas. Este é o final glorioso de um salmo que nos leva a confiar plenamente em Deus, mesmo em meio às adversidades, sabendo que Ele é o nosso resgatador e que a justiça final sempre pertence a Ele. O versículo 19 começa com uma realidade. Muitas são as aflições do justo. Isso nos lembra que, mesmo vivendo de forma reta e buscando agradar a Deus, os justos ainda passam por lutas e desafios. A vida cristã não é isenta de tribulações, mas a grande promessa é que o Senhor o livra de todas. Isso significa que, por mais que as aflições venham, elas não são o fim da história. Deus é fiel para nos livrar, para nos resgatar das situações mais difíceis e trazer solução e alívio. Seja qual for o problema, inimigos espirituais, opressões, amarrações ou até problemas financeiros e emocionais, a palavra de Deus é clara. Ele nos livra de todas as aflições. Talvez você esteja enfrentando uma batalha intensa neste momento. Lembre-se de que Deus está com você e que Ele tem o poder para te livrar de todas as dificuldades. Ele não nos deixa sozinhos nas aflições, mas promete estar ao nosso lado e nos dar a vitória final. Davi continua afirmando que Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aqui vemos uma imagem de proteção completa. Deus cuida não apenas do nosso espírito, mas também do nosso corpo. A proteção de Deus é tão detalhada que nem mesmo um osso do justo será quebrado. Isso fala da proteção física e espiritual que Ele nos oferece em meio às adversidades. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando somos atacados ou enfrentamos perigos, Deus guarda cada detalhe da nossa vida. Ele conhece nossas fraquezas, nossas fragilidades, e Ele nos protege de sermos destruídos. Nenhum mal prevalecerá sobre aqueles que confiam no Senhor. O versículo 21 nos traz uma reflexão sobre o destino final dos ímpios. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Isso nos mostra que Deus é um justo juiz, e que Ele não permite que o mal prevaleça para sempre. Aqueles que vivem na injustiça e que odeiam o justo enfrentarão as consequências de suas ações. A justiça de Deus não falha, e no tempo certo, os ímpios serão condenados. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam perseguição, injustiça ou inimigos. Talvez você esteja lutando contra inveja, opressão ou ataques espirituais, mas saiba que Deus vê tudo. Ele é justo, e no final, o mal será desarraigado e aqueles que confiam em Deus serão vindicados. Os inimigos do justo não terão a última palavra. O último versículo nos traz uma declaração de segurança eterna. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aqui, Davi conclui o salmo reafirmando que Deus é o nosso resgatador. Ele não apenas nos livra das aflições terrenas, mas Ele resgata a nossa alma, nos garantindo a salvação e a segurança espiritual. Nenhum dos que confiam no Senhor será condenado. Esta é uma promessa poderosa, não só para o presente, mas para a eternidade. Deus cuida de nós completamente, corpo, mente e espírito, e nos dá a certeza de que, ao confiarmos nele, estamos seguros para sempre. Essa é a esperança que carregamos. Deus nos liberta, nos protege e nos salva, não importa quais sejam as aflições que enfrentamos. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso libertador. Pai, nós reconhecemos que mesmo vivendo para te agradar, enfrentamos aflições e desafios, mas confiamos na tua promessa de que o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Sabemos que o Senhor está sempre trabalhando por nós, nos protegendo e nos libertando de cada situação difícil. Pai, pedimos que continues a guardar cada detalhe da nossa vida, assim como a tua palavra nos ensina que nem sequer um osso dos justos se quebrará. Nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós em todas as áreas, físicas, emocionais e espirituais. Não importa quais sejam as lutas, nós sabemos que o teu poder está operando para nos dar livramento. Senhor, nós também entregamos nas tuas mãos todas as injustiças que enfrentamos. Sabemos que a tua justiça prevalecerá e que os ímpios, aqueles que nos perseguem ou nos fazem mal, enfrentarão as consequências de suas ações.
Confiamos que o Senhor é justo e que no tempo certo o mal será derrotado e a tua verdade prevalecerá. Por fim, Senhor, agradecemos porque o Senhor resgata a nossa alma. Confiamos na tua promessa de que nenhum dos que confiam em ti será condenado. Obrigado pela tua proteção, pelo teu amor e pelo teu cuidado constante. Nós entregamos todas as nossas aflições nas tuas mãos, sabendo que o Senhor já está agindo para nos libertar e nos conduzir à vitória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O Salmo 34 nos lembra que, embora enfrentemos muitas aflições, Deus nos livra de todas elas. Ele é o nosso libertador e salvador que nos guarda e nos protege, tanto no presente quanto para a eternidade. Podemos confiar plenamente em sua justiça e em seu poder para nos resgatar. Que você continue confiando no Senhor, sabendo que Ele nunca falha e que em todo tempo Ele está cuidando de você. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através do Salmo 34. Que Deus continue a abençoar a sua vida com proteção, paz e vitória sobre todas as aflições. Que o Senhor te guie e te fortaleça, agora e sempre. Amém.